Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Reis, capítulo 20, Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma doença mortal, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isso será um sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus e voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. A embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladão, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos teus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve tu a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederam de ti, que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, no mais os atos de Ezequias e tudo que ele fez, o seu poder
a piscina, o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com os seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo a Reis, capítulo 21, a impiedade de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias teu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. Fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para lhe provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor disse a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porque Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo que fizeram os amorreus que foram antes deles, e até também a Judá, que fez pecar com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muito sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um lado a outro, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto mais os feitos de Manassés e tudo o que ele fez, o seu pecado que praticou, está no livro das crônicas do rei de Judá. E Manassés dormiu com os seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é um rei mau. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aros de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, o teu pai. Porque andou em todo o caminho em que andou seu pai, serviu os ídolos que seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor,
Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Josias reina em Judá. Os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei na sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais, os atos de Amon que fez, porventura não está no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias reinou em seu lugar. Segundo a Reis, capítulo 22, Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe era Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Melusalão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram ao povo, e que o deem nas mãos dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para reparar a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas tuas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou chamar Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, mas fizeram conforme tudo que quiseram e não acerca do que está escrito. Uda profetiza. Então foi o sacerdote Ilquias a Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, sobre as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, dizeis a ele: assim diz o Senhor, rei de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor.
Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer a esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Segundo a Reis, capítulo 23, Josias renova a aliança do Senhor. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se reunissem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor, guardarem os mandamentos, os testemunhos, os estatutos com todo o coração e toda a alma, confirmando as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou a aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito a Baal, para os bosques e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles até Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. E também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas aos sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo de Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou ao fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 atos da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita no monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, e a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o lugar com ossos de homens. Idolatria destruída. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e as queimou sobre aquele altar, e assim profanou conforme a palavra do Senhor, que queimara, que profetizara diante do homem de Deus que anunciou essas palavras. Então disse:
que é este monumento que vejo? E os homens da cidade disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio ajudar e anunciou essas coisas que fizestes contra esse altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Depois também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocar a ira do Senhor. E lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel e nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel e rejeitei a cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto ele fez está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e ao rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele o matou em Megido. Seus servos num carro levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram rei no lugar do seu pai. Jeoacás reina. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou a Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla e em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Reinado de Jeoiaquim. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome para Jeoiaquim. Porém a Jeoacás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para que desse dinheiro conforme o mandato de Faraó, e cada um, segundo a sua avaliação, exigiu prata e ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram os teus pais. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.